Olá, meu nome é Júlia. Eu vou revisar o formulário do censo com você para te ajudar a completá-lo. Você pode encontrar informações sobre o censo em português no nosso site. Visite census.abs.gov.au/português. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes sobre o censo. A cada 5 anos, o Departamento de Estatística australiano conta todas as pessoas e famílias da Austrália. Isso se chama censo. O censo faz perguntas sobre coisas como sua idade, país de nascimento, religião, ancestralidade, linguagem usada em casa, trabalho e educação. Este ano, o censo é na terça-feira, 10 de agosto. Os dados censitários são usados para ajudar a planejar serviços para nossas famílias e comunidades, desde saúde e educação até transporte e infraestrutura. O censo é obrigatório. Você precisa incluir no seu formulário do censo todas as pessoas na sua casa na terça-feira, 10 de agosto. Isso inclui familiares e amigos que estão visitando, visitantes internacionais e bebês. As informações pessoais que você fornece ao censo são protegidas por lei. Seus dados não serão compartilhados com outras agências governamentais ou com qualquer outra pessoa. Nem você, nem a sua família podem ser identificados pelas informações compartilhadas. Se você precisar de ajuda e quiser falar com alguém em português, ligue para o serviço de tradução e interpretação no 131 450. Você pode estar assistindo a esse vídeo em confinamento por Covid. Se este for o caso, é melhor permanecer em segurança. Gravamos a sessão de formulário online para ajudá-lo a preencher seu formulário desde casa. Este vídeo explicará a pergunta em português, a razão pelo qual fazemos essa pergunta e como você pode respondê-la. Lembre-se que o censo precisa ser completado em inglês. São 65 perguntas no censo e, portanto, há muita informação nesse vídeo. Por favor, lembre-se que você pode parar a qualquer momento para responder a pergunta, checar informações com alguém na sua casa ou fazer uma pausa. Antes de começar, certifique-se de ter o seu formulário pronto para começar a completar. Neste momento, você já deve ter recebido instruções pelo correio. Se trata de uma carta para você completar online ou um formulário de papel. Se você estiver completando online, você precisa da sua carta de instrução do censo, com o número do censo e senha temporária. Use um dispositivo separado, telefone, tablet ou laptop, daquele que você está assistindo este vídeo. Visite census.abs.gov.au e digite seu número do censo e senha temporária. Você será solicitado a criar uma nova senha. Siga os passos e selecione Start Census. Se você estiver completando o formulário de papel, certifique-se de ter o seu formulário de papel com você e uma caneta preta ou azul. Ao marcar as caixas, use uma linha horizontal e não um check. Por favor, use letras maiúsculas e escreva apenas uma letra por caixa. Desce uma caixa em branco se precisar colocar um espaço. Lembre-se, você precisa escrever suas respostas em inglês. Se você cometer um erro, tudo bem, você pode desenhar uma linha diagonal através da caixa e passar para a próxima caixa vazia. Se você tem um formulário de papel, mas quer completar online, seu número do censo e senha temporária estarão no canto superior direito do formulário de papel. Por favor, siga os passos que expliquei para entrar no formulário online do censo. Se você quiser solicitar um formulário de papel, ligue para 1-800-130-250. Se ninguém estiver em casa na noite do censo, terça-feira, 10 de agosto de 2021, ligue para a central de contato pelo telefone 1-800-512-441. Você pode pausar o vídeo agora para ter certeza de que está pronto para completar o censo. Lembre-se, você precisa da sua carta de instrução do censo e um dispositivo separado, ou um formulário do censo de papel e uma caneta preta ou azul. Questões censitárias. A habitação, questão 1, 2 e 3 no formulário de papel. Habitações são muitas vezes chamadas de casas, moradias ou residências. Questão 1. Qual é o endereço dessa moradia? Complete o máximo de detalhes do endereço que puder
para a moradia em que você está hospedado na noite do censo. Isso inclui o número do prédio, apartamento ou unidade, se aplicável, número da rua, subúrbio, estado ou território, código postal e nome da propriedade ou edifício, se aplicável. Haverá mais perguntas sobre o seu endereço mais adiante. Questão 2. Quem passou a noite de terça-feira, 10 de agosto, nesta residência? Questão 3. No total, quantas pessoas passaram a noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021, nesta residência? Isso é perguntar sobre quem está morando na casa, bem como as pessoas que visitam a moradia, de maneira que todos são contados no lugar certo e não se perde ninguém. Você deve incluir qualquer um que dormiu nessa residência na noite do censo. Isso inclui você, seu marido ou esposa, membros adultos da família, incluindo filhos adultos, pais, irmãos, irmãs e outros membros da família, bebês, crianças e adolescentes, colegas de casa não relacionados, colegas de apartamento ou pensionistas e visitantes ou amigos que vão passar a noite. Você também deve incluir qualquer pessoa que geralmente mora nessa residência, que retorna na quarta-feira, 11 de agosto de 2021, e não foi incluída em um formulário em outro lugar. Por exemplo, alguém que trabalhou no turno da noite. Quem estava fora na noite do censo? Perguntas 4 e 5. Questão 4. Quem estava fora na noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021, mas geralmente mora nessa residência? Questão 5. No total, quantas pessoas estavam fora na noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021? Você deve incluir qualquer um que geralmente vive na casa, mas estava fora na noite do censo. Por exemplo, pessoas que viajaram de férias, incluindo pessoas que estão no exterior, pessoas que estão no trabalho, no hospital ou fora por outra razão durante a noite ou mais tempo, pessoas que estão ficando com parentes ou amigos, alunos afastados no internato e crianças em cuidados compartilhados que ficam em outro lugar na noite do censo. Haverá mais perguntas sobre as pessoas que estavam fora na noite do censo mais tarde. Se ninguém estava fora, selecione No One Away. Informações pessoais para as pessoas dessa casa na noite do censo, incluindo os visitantes. Questão 6 a 11. Por favor, lembre-se de quem você registra como pessoa 1, person 1, e pessoa 2, person 2, no formulário. A pessoa 1 deve ser um adulto que tem uma relação significativa com a maioria das pessoas na moradia. Por exemplo, em uma família com pais e filhos, a pessoa 1 normalmente seria um dos pais. A pessoa de 2 a 6, 3 a 25 para o formulário online, pode ser qualquer outra pessoa no domicílio na noite do censo, incluindo marido ou mulher da pessoa 1, membros adultos da família, adolescentes, crianças ou bebês, colegas de casa ou visitantes. Se houver mais de 6 pessoas nesse endereço, a maneira mais fácil de completar seu censo é online. Você também pode solicitar um formulário extra em papel, online, ou ligando para o nosso serviço de solicitação de formulário de papel, no 1-800-130-250. Você precisará escrever o número do censo na frente desse formulário. Questão 6. Nome de cada pessoa, incluindo visitantes que passaram a noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021, nessa moradia. Isso inclui o nome, first or given name, e sobrenome, surname or family name. Se houver um bebê na casa, ainda que ainda não recebeu um nome, digite baby para first or given name. Se alguém em sua casa estiver preenchendo um formulário separado, não forneça o nome dessa pessoa no formulário principal. Nenhuma informação pessoal fornecida no seu formulário do censo será compartilhada. Questão 7. A pessoa é do sexo masculino, feminino ou não binário? Esta pergunta é feita para coletar informações sobre se uma pessoa é do sexo masculino, feminino ou não binário. Non-binary sex, não binário, é para pessoas que não são exclusivamente masculinas ou femininas. Por exemplo, pessoas que são intersexuais. Questão 8. Qual é a data de nascimento e idade da pessoa? A data de nascimento é a data em que a pessoa nasceu. A idade é a idade da pessoa em anos na noite do censo. Se a pessoa tem menos de 1 ano e você não sabe a data de nascimento, digite 0 na caixa etária.
Se uma pessoa não sabe sua data de nascimento ou idade, responda com a idade estimada. Questão 9. Qual é a relação da pessoa com a pessoa 1, pessoa 2? Nenhuma resposta é necessária para a pessoa 1. Se mais de uma resposta for relevante, selecione a relação que mais se aplica. Se a relação com a pessoa 1 ou pessoa 2 não estiver listada nas opções de resposta, use as caixas de texto Please Specify para escrever sobre o relacionamento. Questão 10. Qual é o estado civil atual da pessoa? Selecione a opção que melhor se encaixa na situação na noite do censo. Casado refere-se a casamentos registrados. Se uma pessoa é criança e, portanto, não é casada, selecione Never Married. Se a pessoa é divorciada ou viúva e se casou novamente, selecione Married. Se a pessoa é divorciada e não se casou de novo, selecione Divorced, mesmo que a pessoa viva em uma união estável, ou de facto relationship. Se a pessoa está em uma união estável e não tem ou teve um casamento registrado, selecione Never Married. Questão 11. A pessoa de origem Aboriginal e Torres Strait Islander. Para pessoas de origem Aboriginal e Torres Strait Islander, selecione ambas as caixas Sim. Onde as pessoas estão vivendo? Questão 12. Questão 12. Onde a pessoa geralmente mora? As pessoas se movimentam muito e há muitas razões pelas quais alguém pode não estar em sua casa durante o censo. Essa pergunta se refere a onde você geralmente vive. Se você estiver completando o censo no seu endereço habitual, marque Same as in question 1 no formulário de papel. Se você estiver completando o censo online, o endereço que você inseriu na primeira pergunta será listado como a primeira opção. Se você estiver morando em outro endereço, marque Elsewhere in Australia e complete os detalhes do endereço. Para pessoas que geralmente vivem em outro país e que estão visitando a Austrália por menos de um ano, selecione Other Country. Onde as pessoas viveram antes? Questão 13 e 14. Questão 13. Onde a pessoa morava normalmente há um ano, em 10 de agosto de 2020? Questão 14. Onde a pessoa morava normalmente há 5 anos, em 10 de agosto de 2016? Perguntar onde a pessoa morava há um ano nos ajuda a entender como as pessoas estão se movendo entre lugares a curto prazo. Isso pode nos dizer sobre padrões migratórios de curto prazo e qual o impacto que eles têm nas comunidades. A informação sobre onde alguém morava há 5 anos nos ajuda a entender quantas pessoas mudaram de local desde o último censo. Isso é importante para nos ajudar a entender os movimentos populacionais ao longo do tempo. Forneça o máximo de detalhes possíveis para o endereço. Procedência, ascendência. Pergunta 15 a 23. Questão 15. A pessoa é um cidadão australiano? Se a pessoa é um cidadão australiano, selecione Yes, Australian Citizen. Caso contrário, marque No. Se a pessoa tem dupla cidadania e uma é australiana, selecione Yes, Australian Citizen. Questão 16. Em que país nasceu a pessoa? As opções incluídas no formulário são Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, Índia, Filipinas, Vietnã e Itália. Se o país de nascimento da pessoa não estiver listado, digite o nome do país na caixa Other Please Specify. A China não está listada como uma opção, mas na caixa Please Specify você pode escrever China, Hong Kong, Macau ou Taiwan. Questão 17. Em que ano a pessoa chegou pela primeira vez na Austrália para viver por um ano ou mais? Essa pergunta só é feita se a pessoa nasceu fora da Austrália. Por favor, entre o ano em que a pessoa chegou pela primeira vez na Austrália, não o ano de sua chegada mais recente. País de nascimento do pai e da mãe. Questão 18. Em que país nasceu o pai da pessoa? Questão 19. Em que país nasceu a mãe da pessoa? Para todos os países de nascimento que não são a Austrália, digite o nome do país na caixa após a opção Other Please Specify. Questão 20. A pessoa usa um idioma diferente do inglês em casa? Se a pessoa usa apenas inglês em casa, selecione No.
English only, mesmo que saiba falar outro idioma. As opções incluídas no formulário são mandarim, árabe, cantonês, vietnamita, italiano e grego. Para todos os outros idiomas, selecione Yes, other language, please specify, e escreva o nome do idioma. Se mais de um idioma além do inglês for usado, forneça o idioma que é usado com mais frequência. Se a pessoa mora sozinha, responda com o idioma que mais usa com visitantes em sua casa. Questão 21. Quão bem fala a pessoa em inglês? Essa pergunta só é feita para pessoas que relataram que usam um idioma diferente do inglês em casa. As opções incluídas no formulário são muito bem, bem, não muito bem ou nada. Deixe essa pergunta em branco para as pessoas que não podem falar. Isso inclui crianças que são muito pequenas para falar. Questão 22. Qual é a ascendência da pessoa? Forneça apenas 2 ancestrais. Se mais de 2 ancestrais te aplicam, forneça os 2 ancestrais com os quais a pessoa mais se identifica. Ancestralidade refere-se a origens étnicas ou culturais da pessoa e pode ser considerada como herança de seus pais ou avós. As opções incluídas no formulário são inglês, irlandês, escocês, chinês, italiano, alemão, aborígeno, Torres Strait Islander ou australiano. Para todas as outras ascendências, escreva no espaço fornecido. Questão 23. Qual é a religião da pessoa? Responder essa pergunta é opcional. As opções incluídas no formulário são sem religião, católico, anglicano, igreja unida, islamismo, budismo, presbiteriano, hinduísmo, ortodoxo grego, batista. Para todas as outras religiões, selecione a opção Other, please specify, e digite os detalhes. Se a religião de uma pessoa é uma religião ortodoxa, como ortodoxo macedônio, ortodoxo sérvio, ortodoxo russo, ortodoxo copta ou ortodoxo armênio, forneça o nome completo da religião na caixa Other, please specify. Necessidade de assistência. Perguntas 24 a 26. Essas perguntas são sobre ajuda ou assistência que as pessoas podem precisar para fazer coisas cotidianas e fazer parte da vida comunitária. Questão 24. A pessoa precisa de alguém para ajudar ou estar com ela para atividades de autocuidado? Por exemplo, fazer atividades cotidianas, como comer, tomar banho, se vestir. As pessoas que podem cuidar de si mesmas em casa, mas precisam de ajuda com compras de supermercado ou outras atividades, devem responder não a esta pergunta. A questão 25. As pessoas precisam de alguém para ajudar ou estar com ela para atividades de movimento corporal? Essa pergunta é sobre ajuda externa que uma pessoa precisa para mover o seu corpo. Por exemplo, sair da cama, se mover em casa ou fora de casa. Auxílios de mobilidade e modificações ao redor da casa não são considerados ajuda. Questão 26. A pessoa precisa de alguém para ajudar ou estar com ela para atividades de comunicação? Essa questão é sobre ajuda que uma pessoa precisa para conversar com os outros ou ouvir os outros. Aparelhos auditivos e outros dispositivos de comunicação não são considerados ajuda fornecida por uma pessoa. Por que a pessoa precisa de assistência? Questão 27. Questão 27. Quais são as razões para a necessidade de assistência ou supervisão mostrada nas perguntas 24, 25 e 26? Essa pergunta questiona por que alguém que respondeu yes às perguntas anteriores pode precisar de ajuda. Se você tiver um formulário de papel e tiver selecionado no para as 3 perguntas anteriores, selecione no need for assistance. Se uma pessoa precisa de ajuda com a comunicação devido a dificuldades com o inglês, e ela não precisaria da mesma ajuda se estivesse se comunicando em outro idioma, selecione Difficulty with English Language. Se a pessoa precisa de assistência por ser uma criança, marque Old or Young Age. Condições de saúde de longo prazo. Questão 28. Questão 28. A pessoa foi informada por um médico ou enfermeiro que ela tem alguma dessas condições de saúde a longo prazo? Uma condição de saúde de longo prazo é uma condição que durou ou deve durar 6 meses ou mais. Incluir qualquer condição que desapareça, mas volte de tempos em tempos.
qualquer condição que a pessoa precise tomar pílulas ou medicamentos para manter sob controle e qualquer condição que esteja em remissão. A pessoa deve selecionar todas as condições que aplicam. As opções são asma, câncer, incluindo câncer que está em remissão, demência, incluindo Alzheimer, diabetes, excluindo diabetes gestacional, doença cardíaca, incluindo ataque cardíaco ou angina, doença renal, condição pulmonar, incluindo DEPOC ou efizema, condição de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e derrame. Se a pessoa tiver outras condições de saúde de longo prazo que não as listadas no formulário, selecione Any Other Long-Term Health Condition. Se a pessoa não tem condições de saúde a longo prazo, é importante selecionar No Long-Term Health Conditions. Educação e formação, perguntas 29 a 30. Questão 29. A pessoa frequenta uma escola ou outra instituição de ensino? Esta pergunta questiona se uma pessoa está indo para a escola ou atualmente estudando para um certificado ou diploma. Também se deseja saber se a pessoa estuda a tempo integral ou meio período. Inclua apenas pessoas que estão atualmente indo para a escola ou estudando nessa questão. Isso também inclui qualquer criança no jardim da infância. A criança é considerada estudante em tempo integral se for ao jardim de infância por 15 horas ou mais em uma semana. Se você está indo para a escola ou estudando por hobby ou para se divertir, você deve selecionar não. Tempo integral e meio período devem ser respondidos com base no que a escola, universidade ou TAFE da pessoa considera o seu curso. Todos os aprendizes estagiários são considerados matriculados em estudos de meio período. Se a pessoa está atualmente estudando em casa por causa de restrições devido ao Covid, mas geralmente frequenta uma escola ou outra instituição de ensino, selecione uma das opções Yes. Questão 30. Em que tipo de instituição de ensino a pessoa está matriculada? Inclua apenas pessoas que estão atualmente indo para a escola ou estudando nessa questão. Para NSW e ACT, crianças no jardim de infância devem ser preenchidas no formulário como in primary school. Other Non-Government inclui todas as outras escolas independentes, incluindo escolas cristãs e excluindo escolas católicas. Se uma pessoa está estudando online ou por correspondência e não vai pessoalmente, selecione o tipo de escola ou instituição em que está matriculada. Para os alunos que vão para o ensino fundamental e médio combinado, também chamado de escola K-12, selecione o nível de escolaridade com base no nível do ano em que estão atualmente. Para uma pessoa que atualmente estuda em casa por causa de restrições devido ao Covid, selecione o tipo de instituição de ensino em que a pessoa geralmente frequenta ou está matriculada. Questão 31. Só continue para pessoas com 15 anos ou mais. O formulário online pulará as seguintes perguntas para pessoas com menos de 15 anos. Escola ou estudo que tenha sido concluído. Perguntas 32 a 36. O próximo conjunto de perguntas é sobre a escolaridade ou estudo que uma pessoa já concluiu. Questão 32. Qual o maior ano do ensino fundamental ou médio que a pessoa completou? Esta pergunta é sobre o maior ano de escola que a pessoa terminou. Marque o ano mais alto que a pessoa terminou, não o ano em que está estudando. Se o maior ano de estudo que a pessoa terminou foi no ensino fundamental, selecione Year 8 or below. Questão 33. A pessoa completou alguma qualificação educacional? Essa pergunta questiona se as pessoas completaram uma qualificação reconhecida ou credenciada. Isso inclui certificados TAFE e diplomas universitários. Se a pessoa está atualmente estudando um curso técnico, apprenticeship, certificado ou diploma e ainda não tem um, marque No, still studying for first qualification. Se a pessoa terminou de estudar um certificado ou fazer um curso técnico, apprenticeship, para encanador, encanadora, cabeleireiro, cabeleireira, carpinteiro, carpinteira, etc., marque Yes, Trade Certificate / Apprenticeship. Inclua certificado ou diploma em Yes, Other Qualification. Questão 34. Qual é o nível da maior qualificação que a pessoa completou?
Insiram o máximo de detalhes possíveis sobre quaisquer certificados que uma pessoa tem completado. Por exemplo, escreva Certificate to em vez de apenas Cert. Os níveis de qualificação listados do mais alto ao menor são doutorado, mestrado, diploma de pós-graduação, certificado de pós-graduação, bacharelado com honras, bacharel, grau associado, diploma avançado, diploma associado, certificado avançado, certificado 4, or post-trade, certificado 3, trade, certificado 2, certificado 1. Questão 35. Qual o principal campo de estudo para maior qualificação concluída? Alguns exemplos são encanador, professor de ensino primário, contabilidade, cabeleireiro ou hospitalidade. Questão 36. A pessoa completou essa qualificação antes de 1998? Bebês nascidos. Questão 37. Questão 37. Para cada pessoa do sexo feminino, quantos bebês a pessoa já deu à luz? Para essa pergunta, insira o número de filhos que cada pessoa do sexo feminino deu à luz. Não inclua nenhum filho adotado, de criação ou enteado. Renda. Pergunta 38. Questão 38. Qual é o total de toda a renda que a pessoa costuma receber? O rendimento total que uma pessoa recebe pode não ser o valor que acaba em sua conta bancária. O rendimento total é o valor que alguém recebe antes que qualquer imposto, deduções de Centrelink ou aluguel seja pago. Toda a renda deve ser contada aqui. Isso inclui dinheiro que a pessoa ganha de um emprego, qualquer dinheiro que for pago pelo governo, qualquer dinheiro que ganhe de um negócio que possui, royalties e todo o dinheiro que ganhar de qualquer hobby. Para as pessoas que vivem atualmente sobre restrições de confinamento por Covid, por favor, informe a renda total normalmente recebida antes do início do confinamento atual. Emprego e trabalho. Questão 39 a 52. Questão 39. Na semana passada, a pessoa tinha algum tipo de trabalho? Um trabalho significa qualquer tipo de trabalho, incluindo trabalho casual, temporário, em tempo integral ou meio período, desde que seja por 1 hora ou mais. Se uma pessoa não está trabalhando por causa de restrições por Covid, mas trabalhou nas 4 semanas anteriores ao confinamento atual, selecione Yes, but absent on holidays, on paid leave, on strike or temporary stood down. Se a pessoa em uma área de confinamento não trabalhou nas 4 semanas anteriores ao atual confinamento, selecione No, did not have a job. Não inclua nenhum trabalho voluntário não remunerado. Para quem não tinha emprego, vá para a questão 51. O formulário online pulará automaticamente as perguntas que não se aplicam. Para aqueles que escolheram Yes, but absent on holidays, on paid leave, on strike or temporarily stood down, por causa de restrições por Covid, pense no trabalho principal que você tinha antes do atual confinamento para as próximas 8 perguntas. Questão 40. No trabalho principal realizado na semana passada, a pessoa estava trabalhando para um empregador ou trabalhando em seu próprio negócio. Se a pessoa teve mais de um emprego na semana passada, então o trabalho principal refere-se ao trabalho que uma pessoa geralmente trabalha mais horas. As pessoas devem selecionar Working on Business se elas têm seu próprio negócio. Se a pessoa trabalhava no seu próximo negócio e também trabalhava para outro empregador, deverá responder pelo trabalho onde trabalhava mais horas. As próximas 2 perguntas são apenas para pessoas que responderam Working in on Business. Questão 41. O negócio da pessoa é unincorporated or incorporated? A maioria das pequenas empresas é unincorporated. Questão 42. As pessoas empregam outros indivíduos? Inclua todos aqueles empregados no negócio da pessoa de maneira contínua na noite do censo. As opções são nenhum funcionário além do proprietário da empresa ou proprietários, 1 a 19 funcionários, 20 ou mais funcionários. Questão 43.
No trabalho principal realizado na semana passada, qual era a ocupação da pessoa? Esta pergunta se refere ao cargo da pessoa. Só responda pelo trabalho principal, o trabalho onde trabalha mais horas. Informe o cargo com o máximo de detalhes possíveis. Alguns exemplos de cargo incluem faxineiro ou faxineira, vendedor ou vendedora, chefe e caminhoneiro ou caminhoneira. Questão 44. Quais as principais tarefas que a pessoa costuma realizar nesta ocupação? Essa pergunta é sobre o que as pessoas fazem e o tipo de tarefas que elas completam para o seu trabalho. Escreva as principais tarefas que a pessoa costuma fazer todos os dias com o máximo de detalhes possível. Questão 45. Para o trabalho principal realizado na semana passada, qual era o nome comercial do empregador? Esta pergunta se refere ao nome da empresa ou organização onde a pessoa trabalha. Questão 46. O que melhor descreve a indústria ou negócio do empregador no local onde a pessoa trabalha? Esta pergunta pede para que você descreva a indústria, empresa ou serviço que o seu empregador oferece. Alguns exemplos incluem serviço de limpeza doméstica, serviço de alimentação para retirada, takeaway, e serviço de pintura. Questão 47. Quais são os principais bens produzidos ou os principais serviços prestados pela empresa? Fazemos essa pergunta para saber sobre os bens produzidos ou serviços prestados pelo empregador da pessoa. Por exemplo, se a pessoa trabalha como faxineiro ou faxineira doméstica, então a organização para a qual trabalha provides house cleaning. Questão 48. Para o trabalho principal realizado na semana passada, qual era o endereço do local de trabalho da pessoa? Escreva o endereço onde a pessoa trabalhava. Forneça o máximo de informações possíveis, por exemplo, número da rua, nome da rua, subúrbio e cidade. Para as pessoas que estão trabalhando de casa temporariamente devido às restrições por Covid, escreva o endereço do local de trabalho que você geralmente frequenta. Questão 49. Como a pessoa foi trabalhar no dia do censo, terça-feira, 10 de agosto de 2021? Marque todas as formas em que a pessoa teve que se deslocar para ir ao trabalho. Por exemplo, se a pessoa dirigiu um carro até um ponto de ônibus e então pegou um ônibus para o trabalho, marque tanto as caixas car as driver quanto bus. Questão 50. Na semana passada, quantas horas a pessoa trabalhou em todos os empregos? Isso inclui todas as horas que a pessoa trabalhou em todos os trabalhos que tinha na semana anterior à noite do censo, mesmo que essas não sejam suas horas habituais. E qualquer hora extra e tempo trabalhado de casa para o seu trabalho ou trabalhos. Não está incluído qualquer afastamento do trabalho, como licença médica ou licença anual. Se a pessoa não trabalhou nenhuma hora, inclusive por estar em confinamento ou devido a outras restrições por Covid, coloque 0. Questão 51. A pessoa procurou por trabalho ativamente em algum momento nas últimas 4 semanas? Alguns exemplos de busca ativa de trabalho incluem se candidatando a um emprego, entrando em contato com amigos ou familiares sobre emprego, ter uma entrevista de emprego ou se registrar ou conversar com prestadores de serviço de emprego. Se a pessoa está procurando trabalho em tempo integral e meio período, selecione Yes, look for full-time work. Trabalho em tempo integral significa 35 horas ou mais por semana. Se as pessoas se registraram no Centrelink como Job Seeker para um pagamento Job Seeker nas últimas 4 semanas, marque No, did not look for work. Questão 52. Se a pessoa tivesse encontrado um emprego, a pessoa poderia ter começado a trabalhar na semana passada? Essa pergunta é apenas para as pessoas que marcaram Yes, look for full-time work ou Yes, look for part-time work na questão 51. Serviço de Força de Defesa Australiana. Questão 53. Questão 53. A pessoa já serviu na Força de Defesa Australiana? Essa pergunta é sobre o número de pessoas que serviram no Exército, Força Aérea, Marinha ou outras partes da Força de Defesa Australiana. Não inclua serviço para forças de defesa não australianas. Trabalho não remunerado. Perguntas 54 a 57. Questão 54.
Nos últimos 12 meses, a pessoa passou algum tempo fazendo trabalho voluntário não remunerado para uma organização ou grupo? Isso pode incluir ajuda dada sem pagamento a uma instituição de caridade, clube esportivo, evento esportivo, grupo da igreja, asilo, eventos escolares ou servir em um comitê. Não inclua trabalho para uma empresa familiar ou outro emprego remunerado, trabalho feito para obter um pagamento do governo, trabalho feito como parte da conclusão de um estudo ou trabalho feito por conta de uma ordem judicial ou serviço comunitário. Questão 55. Na última semana, a pessoa fez algum trabalho doméstico não remunerado para sua casa? Esta questão é sobre tarefas cotidianas, como cozinhar e limpar, que as pessoas fazem pela sua casa e não são pagas. Não inclua quaisquer atividades domésticas que foram feitas como parte de um trabalho remunerado, qualquer cuidado não remunerado para crianças, pais idosos e pessoas com doenças ou incapacidades de longo prazo. Isso será perguntado a seguir. Questão 56. Nas últimas 2 semanas, a pessoa ajudou ou prestou assistência não remunerada a familiares ou outros devido à incapacidade, uma condição de saúde de longo prazo ou problemas relacionados à velhice? Essa questão é sobre ajuda não remunerada que a pessoa dá a alguém que está doente, tem uma deficiência ou precisa de ajuda para cuidar de si mesma. Inclua qualquer ajuda, tais como dar banho, vestir, para deslocamento, apoio emocional, limpeza, para cozinhar, jardinagem, para ser compreendido ou entender aos outros, ajuda ocasional, como levar alguém a consultas ou atividades sociais. Questão 57. Nas últimas 2 semanas, a pessoa cuidou de uma criança sem pagamento? Isso inclui ajudar uma criança com estudo em casa devido às restrições por Covid. Inclui-se apenas cuidados para crianças menores de 15 anos de idade. Certifique-se de incluir os cuidados com seus próprios filhos. Informações pessoais de indivíduos que estão fora na noite do censo. Pergunta 58 e 59. Se você estiver usando um formulário online, essas perguntas só estarão disponíveis quando todas as pessoas que estão na residência na noite do censo responderem as perguntas. No formulário online, se você respondeu que não havia ninguém fora na noite do censo, você pulará para as próximas perguntas. Se você está completando o formulário de papel e disse no início do formulário que havia pessoas fora na noite do censo, você deve responder as próximas perguntas sobre essas pessoas. Questão 58. Havia pessoas fora na noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021, que geralmente vivem nessa moradia? Isso se refere a pessoas que geralmente vivem nesse endereço, mas estavam fora na noite do censo. A pessoa pode estar fora porque está no hospital, com parentes ou amigos, em uma atividade laboral de curto prazo, excluindo trabalhadores de turno, de férias, é um aluno em um internato e é uma criança em cuidados compartilhados, permanecendo em outro lugar na noite do censo. Trabalhadores de turno, incluindo enfermeiros, caminhoneiros, guardas, que passaram a noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021, no trabalho, mas voltaram para casa para esta residência na quarta-feira, 11 de agosto de 2021, devem ser contados neste endereço em vez de considerados como fora. Questão 59. Para cada pessoa que está fora, complete as seguintes perguntas. Lembre-se que cada pessoa fora também precisará preencher um formulário do censo referente a onde estava na Austrália na noite do censo. Para cada pessoa que não estava na residência, por favor, forneça os seguintes detalhes: nome da pessoa, sexo, data de nascimento e idade, se a pessoa é de origem Aboriginal ou Torres Strait Islander, se a pessoa é um estudante em tempo integral, qual é a relação da pessoa com a pessoa 1 e pessoa 2. Moradia e habitação. Pergunta 60 a 64. Se você estiver usando o formulário online, as questões de moradia e habitação só estarão disponíveis quando todas as pessoas na residência que estão aqui na noite do censo responderem as perguntas. Questão 60. Quantos veículos automotores registrados que são propriedade ou são usados por moradores desta residência foram estacionados nessa moradia ou perto dela na noite de terça-feira, 10 de agosto de 2021?
Os veículos automotores incluem veículos de passeio, carros utilitários, caminhões leves e outros veículos como caravanas e guindastes motorizados. Registrado, ou legal, significa que um veículo está registrado em uma autoridade governamental e pode ser legalmente conduzido em vias públicas. Não inclua tratores, barcos, veículos pesados, motocicletas e scooters. Questão 61. Quantos quartos há nessa moradia? Inclui o número de quartos que foram projetados como um dormitório no plano da casa, mesmo que eles estejam sendo usados para outro propósito, como um escritório. Não inclua áreas como sala, sala de jantar ou varanda, mesmo que as pessoas estejam usando as mesmas para dormir. Questão 62. Essa habitação é sua propriedade, totalmente paga, sua propriedade, como a hipoteca, comprada sobre um esquema de capital compartilhado, alugada, ocupada de maneira gratuita, ocupada sob um esquema de posse vitalícia ou outro. Questão 63. De quem está sendo alugada essa moradia? As opções são agente imobiliário, autoridade governamental de habitação, departamento de habitação, habitação pública, Government Housing Authority, Housing Department, provedor de habitação comunitária, pais ou outros parentes que não estão nessa moradia, gerente de um parque residencial, incluindo parques de caravanas e propriedades residenciais fabricadas, empregador, governo, incluindo Defence Housing Australia, empregador privado. Os provedores de habitação comunitária são organizações sem fins lucrativos, como uma instituição de caridade ou um grupo da igreja, que fornecem moradias de aluguel para pessoas de baixa renda. As moradias de aluguel da Autoridade Governamental de Habitação, Departamento de Habitação, também podem ser conhecidas como habitação pública. Questão 64. Quanto sua família paga por essa moradia? A informação é usada para se ter uma ideia de quanto as pessoas pagam por moradia em diferentes partes da Austrália. Isso pode nos ajudar a entender como o custo de aluguel ou de uma hipoteca afeta as famílias e sua capacidade de pagar por outras coisas. Inclui o valor total, mesmo que os custos sejam compartilhados entre pessoas diferentes. Se você não sabe a quantidade exata, por favor, forneça sua melhor estimativa. Forneça apenas uma quantia para um dos períodos de tempo, por exemplo, por semana, ou por quinzena, ou por mês. Não responda a essa pergunta se você é o proprietário e já pagou a totalidade da sua residência. Owned outright. Arquivos nacionais. Questão 65. Questão 65. Cada pessoa concorda com seu nome, endereço e outras informações sobre esse formulário sendo mantidas pelos Arquivos Nacionais da Austrália e em seguida disponibilizadas publicamente após 99 anos? Responder a essa pergunta é opcional. Essa pergunta é se a pessoa concorda em ter seu nome, endereço e outras informações coletadas disponibilizadas ao público em 99 anos. Verifique com cada pessoa na casa antes de responder a pergunta. Se no ou deixado em branco, as informações não são mantidas pelos arquivos nacionais. Se a opinião de uma pessoa não for conhecida, deixe essa pergunta em branco para essa pessoa. Para crianças, responda essa pergunta somente se a permissão for dada especificamente por seus pais ou responsável legal. Caso contrário, deixe a pergunta em branco para essa pessoa. Os responsáveis legais também podem responder em nome de adultos que legalmente não podem fazer uma escolha. Se você não tiver o acordo do guardião, deixe essa pergunta em branco. Muito obrigada por se juntar a mim. Nós realmente apreciamos o tempo dedicado para preencher o censo. Cada resposta importa. Se você usou um formulário de papel, você precisa enviá-lo de volta para nós usando o envelope pago, Reply Paid. Os dados do censo serão divulgados a partir de meados do próximo ano e serão usados para ajudar a planejar serviços e programas importantes para as nossas comunidades. Sua participação ajuda a construir um futuro melhor para todos nós. Para obter mais informações, visite www.census.abs.gov.au. Obrigada novamente.